Voltamos, pessoal. Parte 2 é da aula de matemática e depois, em seguida, a aula de português. Beleza? Então, vou continuar aqui com assim, função quadrática. Função quadrática, pessoal. O que vai ser? Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática, qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Bom, pessoal, aqui novamente são outras regras, mas com base no que a gente já viu aqui sobre a função afim, que é a função do primeiro grau, a gente vai já conseguir ter uma boa ideia de muitos conceitos aqui da equação de segundo grau, tá bom? Da função dela. Então, pessoal, ela agora não vai ser dada mais por uma reta, tá? Vai ser dada por uma parábola. Parábola, essa concavidade que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Isso é chamado de parábola. Ela pode ter a boca dela, né, essa parte aqui de cima, a gente chama de concavidade, voltada para cima, e a concavidade voltada para baixo. Quero que vocês prestem atenção aqui nesses desenhos, estão bem simplificados. Ó. Observem os pontos dela, vão observando os detalhes. A gente tem o Y, tá ligado meu microfone? Tá. Os outros aqui não estão. Beleza. Tem o Y, tem o X, certo? Igualzinho lá no primeiro grau. Só que a gente vai ter alguns pontos, ó. Novamente, vamos ter um ponto que toca no eixo Y. Agora, esse ponto, pessoal, não vai ser o B lá da outra parte, vai ser o C dessa equação aqui, tá bom? Parecido, né? O último valor que está sozinho, ele vai ser o ponto que toca o eixo Y. Quais são os pontos que tocam o eixo X? O X1 e o X2 agora, tá certo? São chamadas raízes, né? A gente não achou a raiz a raiz, né, da função, que no caso é o valor do x, lembrando que aqui a gente nem colocou, esqueci de colocar a função, né? Y é igual a o a aqui que é menos 1, ó, então vai ficar menos 1x mais b, que é 16. Pronto. Então a gente encontrou o valor do a, do b, aqui a gente foi encontrando o valor do x, ou seja, o ponto que toca no eixo x, tá certo? Aqui também a gente vai encontrar o valor desse x, só que de algumas formas diferentes. Não vai ser mais tão simplesinho como foi da primeira vez, porém também vai ser tranquilo, tá certo? De resolver. O que a gente tem aqui também na nossa parábola? A gente tem dois pontos aqui, vocês podem perceber essas duas equações, ó. Y, Y, que é V, YV e XV. O que é isso? É o vértice. O vértice, ele é considerado o ponto mínimo ou ponto máximo da nossa função. Como vocês podem perceber, é como se fosse uma montanha, né? Toda montanha não tem um ponto mais alto dela? Pois é, vai ser o vértice aqui da nossa parábola. No caso aqui, a nossa montanha invertida vai ter o ponto de mínimo, que também é o vértice da nossa parábola, tá bom? E a gente consegue calcular esses pontos como forma de par ordenado. A gente consegue saber que ponto é esse no eixo X e que ponto é esse no eixo Y por meio dessas fórmulas aqui, que a gente vai ver mais na frente o que significa, né? Esse triângulo aqui, o que é ele, tá certo? Nada mais é do que o delta. Delta a gente vai mostrar, vai abrir ele, né? Vai saber o que tem dentro desse delta. Sei que vocês já viram isso na escola, né? Mas agora aqui é para ficar bem claro mesmo. Alguns exemplos de função do segundo grau. F de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x mais 4. Tá certo? Ó? Tá no formatozinho que a gente já viu. Ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu quero que vocês prestem atenção nas letras, porque isso aqui vai ser extremamente importante aqui, ó. Quem são as letras, pessoal? A gente viu isso na aula passada, né? Quando a gente estava estudando polinômio. A gente tem a parte literal, que são o quê? Não é? Que são os números. Então, a gente tem aqui, pessoal, ó, o coeficiente 5
é o A. Coeficiente 3 é o B, coeficiente 4 é o C, tá? Quem é o coeficiente aqui? Que está perto do x, é o -1. Então, novamente, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é aqui? O A é -1, tá? Porque se está menos aqui é porque é -1, x ao quadrado, tá? O B é 2 e o C é -7. E aqui, pessoal, observem que está meio bagunçado, não é? Ó, f de x igual a 6x menos 4x ao quadrado mais 3. Toda vez que aparecer dessa forma, vocês têm que colocar na forma original. F de x igual, ó. Quem vem primeiro é o que tem x ao quadrado. Então, é menos 4x ao quadrado. Mais, quem vem segundo é o que tem x. 6x. E, por último, o número que fica sozinho. Aí, agora sim está arrumado. Esse menos 4 aqui, ele vai ser o A. Esse aqui, o 6, vai ser o B. E o 3 vai ser o C, tá bom? Isso é muito importante que vocês saibam identificar o A, B e o C. Agora, como que a gente vai resolver as raízes, pessoal? Vai achar as raízes, né, na verdade. Como a gente vai resolver essa equação do segundo grau? Vocês vão ver três tipos de equação aí pela frente. Deixa eu só ver se alguma coisa. Certo. Primeiro, pessoal, você vai ter a do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx. A gente chama isso de equação incompleta, tá? E cada uma das equações incompletas que a gente vai ver, são duas, que a gente vai ver agora, vai ter a sua forma de resolução, e eu botei a dica aqui, que é bem bacana mesmo. A dica é usar o fator em evidência. Ah, o professor, não sei o que é fator em evidência. Vamos ver, ó. Se eu digo para você 3x mais 4x, o fator em evidência, pessoal, nada mais é do que o valor que está nos dois ao mesmo tempo. O que está aqui ao mesmo tempo? É o x, não é? Então, o x eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui fora, vou abrir um parêntese, vou colocar os acompanhantes dele aqui na frente, ó, 3, aí, ó, conserva o sinal, e o acompanhante dele aqui, 4. Pronto. Isso é uma das formas da gente resolver também, né? Porque aqui a gente sabe que daria 7x, mas fazendo dessa maneira também a gente resolve, ó. X vezes 3 mais 4 dá 7, 7 mais x, 7x também. Tá certo? O fator em evidência nada mais é do que uma forma de você organizar, tá bom? Pegando o valor que está nos dois ao mesmo tempo, a incógnita ou o número, tanto faz. E a gente vai usar o fator em evidência aqui, certo? Ah, professor, mas você deu exemplo aí da incógnita só com o expoente 1, certo? Vamos ver com o expoente 2, ó, que é o que a gente vai realmente usar. 3x ao quadrado mais 4x, né? Pronto, aumentei um grau aqui. Como é que eu vou botar esse fator em evidência agora? Ó, o x ainda continua aqui e aqui. Quer ver, ó? 3 vezes x, né? X ao quadrado não é x, é x, mais 4x. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um x daqui e um x daqui. Pronto, já está aqui, já escolhi. X aqui, vou botar na frente. Os acompanhantes dele agora, quem é o acompanhante desse aqui? 3x. Quem é o acompanhante do outro? Ó, conserva o sinal. O acompanhante do outro, 4. Pronto, botei em evidência. Certo? Tranquilo, né? É só você fazer dessa maneira aqui que não tem erro. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Ó? Primeiramente, você tem que também dizer que y é zero, tá? Então, sempre, você diz que o y é zero. Então, você vai fazer o seguinte, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Do mesmo jeito que a gente estava resolvendo a outra, certo? Mas, nesse tipo de função, você resolve por fator em evidência. Então, vamos colocar esse fator em evidência. Observe que tem um x aqui
e um x aqui do outro lado, certo? Vou deixar mais explícito ainda. Ó. Menos 4 vezes x igual a zero. Tá certo? Ó, porque x ao quadrado é x vezes x. Menos 4 vezes x é igual a zero, ok. Vamos ver, ó. Esse x aqui e esse x aqui, ó. Ele que vai ficar fora, tá? Eu escolho um e boto fora. Beleza. Quem é o acompanhante desse x que eu escolhi? O x. Quem é o acompanhante do outro? Eu conservo o sinal. O acompanhante do outro é 4. Ok. Pronto. Deixei desse formato aqui, ó. Fator em evidência, ok? Agora, a forma de resolução, pessoal. Como vocês podem observar, a maioria das funções do segundo grau, você vai encontrar duas raízes, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que às vezes você vai ter só uma raiz, depois nem vai ter raiz. Isso depende muito do delta. A gente vai ver mais daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos achar as raízes. Ó. Como que a gente resolve isso aqui, pessoal? O x1 vai ser o quê? Você vai pegar esse x aqui, ó, e já dizer que ele é igual a zero. O primeiro passo é sempre esse. Então, dois valores para x. Ó. Primeiro, x vai ser igual a zero, automaticamente, ó. Sempre o de fora já vai ser igual a zero, automaticamente, tá? E depois, vamos resolver o outro. X menos 4 é igual a zero. Entendeu? Você diz que o de fora é igual a zero e diz que o de dentro dos parênteses é igual a zero. Esse aqui você já achou, uma das raízes é zero. Agora tem que resolver essa funçãozinha aqui, ó, a equação do primeiro grau. Tranquilo, né? X passa o 4 que está negativo para o outro lado, fica positivo, né? O zero não influencia em nada. Pronto, achei as duas raízes da minha equação. X igual a zero e x igual a 4. Tá bom? Você pode botar o seguinte: x1 é 4, x2 é zero. Ou tanto faz, né? x1 é zero, x2 é 4. Não importa. Tá bom? Então, qualquer outro tipo de função que vocês verem nesse formato aqui, a x ao quadrado mais bx, resolve dessa maneira. Certo? O outro formato, ó, ax ao quadrado mais c. A dica, você isolar a incógnita e resolver a raiz. Como assim, professor? Vamos lá, ó. 3x, vou colocar aqui. Ó, a gente tem o seguinte, 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Não. O que é que eu vou fazer? A dica é isolar a incógnita e resolver a raiz quadrada. Ou seja, vou passar logo esse menos 12 aqui para o outro lado. Observe que não tem como botar fator em evidência aqui, porque não tem x, né? A única coisa que a gente tem é um x aqui, mas não tem x do outro lado, né? Tem um número aqui e outro aqui. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos passar logo esse 12 para o outro lado, com o sinal trocado. Pronto. Agora, resolve normal. X ao quadrado. Você passa o 3, que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Que vai dar 12 dividido para 3 é 4. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Como que eu faço a operação para tirar essa raiz quadrada? Opa! Tirar essa potência de 2. A operação é a raiz, tá certo? Você vai isolar o x e vai colocar uma raiz com o índice que está aqui, ó. Se o expoente está 2, sempre vai ser 2, né? Então a raiz é quadrada, porque o índice é 2. Pronto, isolei o x dessa maneira. E aqui o pulo do gato que vocês talvez não sabiam, que essa solução aqui são duas. Aqui fora da raiz sempre vai ser um mais e um menos. Ó. Vou colocar aí. Acho que vocês já viram isso lá quando você está estudando, né? Mais e menos a raiz, ou seja, o x assume dois valores diferentes. Quem é a raiz de 4? É o número que vezes ele mesmo dá 4, né? Eu conheço 2 vezes 2, que é 4, mas você conhece também, ó, menos 2 vezes o menos 2. Menos com menos dá mais,
2 vezes 2, 4. Aí, o mesmo resultado. Então, as raízes aqui pode ser tanto 2 quanto menos 2. Por isso que a gente coloca mais e menos aqui antes da raiz. Que você tem o resultado da raiz, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Tá bom? Facinho também. Essa aqui é tranquila demais. Tá? Só tirar a raiz quadrada. A outra é só botar em evidência e resolver a equação do primeiro grau, você já sabe. Tranquilo, né? Agora a gente vai ter, pessoal, a forma completa dela. E vocês já se depararam aí também nos estudos com a fórmula de Bhaskara, né? Alguma dúvida até então? Me digam aí, estão entendendo? Os dois formatos que a gente fez até agora. Tudo certo aí com o formato que a gente fez até agora? Beleza. Então vamos continuar aqui. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. O que é essa fórmula de Bhaskara? Primeiramente, primeiro que eu vou consertar essa parte assim, não é tão grande assim. Aqui, calma. Certo? Ó, o x, como que a gente vai achar esse x? Pela fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Mas quem é esse delta? Ele é igual a b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Então, observem que você só vai usar os coeficientes da sua equação. Só os números. Então, a primeira coisa que você faz é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui o primeiro, a primeira equação. Quem é a dela? O a dela é o número que está perto do x ao quadrado. Ó, o a é o que está perto do x ao quadrado. Se não tem, é porque é 1, tá? Quem é o b? É o 2, ó. 2 positivo. E quem é o c? É o menos 3. Ok, já achei o a, b e o c. Aqui na minha segunda, quem é o coeficiente aqui do a? Quem é o a? Ó, menos x ao quadrado, então é menos 1. Certo? Você já vai pegar só os números. Quem é o b? É 2. E quem é o C é menos 4. Né? Ó, tá aqui, menos 4. Ok? De boa, né? Certo. Primeiro passo é você achar o A, B e o C. Segundo passo é você colocar dentro do delta. Vou resolver primeiro essa daqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 3 vai ser igual a zero. Certo? Primeiro passo é eu fazer o delta. Vou colocar em outra. Primeiro passo é você descobrir quem é delta. Quem é o delta dessa função, pessoal? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois eu vou mostrar para vocês outra forma de resolver isso aqui, sem a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Quem é o b, pessoal? Se o b está ao quadrado, sempre coloque ele dentro de um parênteses. Isso aqui é uma dica que eu estou dando já. Ó. Quem é o b que você achou aqui? Ó? 2. Então, você bota ele aqui. Menos 4 vezes quem é o a? É 1. Quem é o c? Menos 3. Primeiro você vai resolver aqui, ó, a potência. Delta é igual a 2 elevado a 2, pessoal. 2 elevado a 2 vai dar o quê? 4, né? Porque é 2 vezes 2. Então, 4. Aí depois você vai se preocupar com essa partezinha aqui, ó. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Eu digo só, sempre você fazer o seguinte. Resolve logo os sinais. Vamos lá. Menos com mais, que está aqui, ó, dá menos, né? Menos com menos dá mais. Aí você já bota aqui, ó. Opa. Bota aqui, mais. Agora você vai se preocupar com a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, aí, ó. Viu como é fácil?
Resolveu a potência, resolveu o jogo do sinal, fez a multiplicação, agora é só somar. Delta é igual a 16. Ah, beleza, achei o delta, ok. Muito bem. Agora, você vai se preocupar com o valor do x realmente, que a raiz é o valor do x que você quer, né? E a gente estava todo tempo achando o valor do x1 e do x2. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Ele é dado pela equação menos b mais ou menos raiz quadrada do delta que você achou, dividido por 2 vezes o a. O x, quem é o menos b? De novo, ó, bota esse menos b dentro do parêntese e deixa o sinal aqui de fora, tá? Porque o sinal é da equação. O b que você achou é 2, ó, bota ele aqui. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 16, ó, dividido por 2 vezes o a. Cadê o a? 1 aqui. Pronto, ó, ficou fácil demais. X igual a menos com mais aqui de dentro, ó, dá menos. 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16, pessoal. Vai ser 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Isso. 2 vezes 1, 2. Agora, chegou nessa parte aqui, ó, você vai ter duas raízes. X1 e X2. Primeiro, você vai pegar, o X1 vai ser com esse sinal positivo, ó. Menos 2 mais 4 sobre 2. O segundo vai ser com esse sinal negativo daqui, ó. Menos 2, menos 4 sobre 2. Entendeu? Por isso que a gente bota mais e menos, porque são duas raízes diferentes. Só resolver aqui, ó. Quanto que vai dar isso aqui? Menos 2 mais 4, dá 2 positivo. 2 dividido por 2, dá 1. Menos 2 menos 4, dá menos 6. Dividido por 2. Mais com menos daqui, ó. Menos com mais, dá menos. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Então, as nossas raízes são o quê? 1 e menos 3. Para a nossa primeira equação. Entendidos aí? Tranquilo, né? Então, agora vamos responder a segunda. Menos x ao quadrado, mais 2x menos 4, igual a zero. Vamos lá. Começa pelo delta. Vou botar isso aqui na cor laranja. Continua. Certo. Vamos para o delta. Quem é o delta? P ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta, de novo, abre o parêntese, coloca o quadrado. Quem é o B? É 2, ó. Lembrando que aqui o A é menos 1, B é 2, C é menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Delta, 2 elevado a 2, 4. Vamos fazer o jogo do sinal agora. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Bota aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Olha só uma coisa interessante. 4 menos 16 dá menos 12. Né? Estão lembrados da regra, né? Mais 4 menos 16. O que a gente faz? Sinais diferentes. Não faz jogo do sinal. É outra regra. Você subtrai 16 menos 4 dá 12 e coloca o sinal do maior número. Quem é o maior número? 16. Então, bota o sinal dele. Tá? Quando é sinais iguais, ó. Menos 4, menos 16. Você soma, ó, 4 mais 16 dá 20, e coloca o sinal, conserva o sinal que já tá? Eu gosto sempre de relembrar, porque essas regras são fáceis de esquecer. Beleza. Então, achamos aqui o delta igual a menos 12. Pessoal, quando você chegar em delta igual a menos 12, não vai existir raízes pertencente ao conjunto dos números
reais, tá bom? Por que, professor, que não vai ter? Se ainda você pode fazer o x. Ok, ó, vamos lá, ó. Menos b ao quadrado, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. X igual a... Opa, vou ter menos b ao quadrado. Né? Menos b só. Menos b, bota o parêntese. Quem é b é 2. Mais ou menos raiz quadrada de menos 12, dividido por 2 vezes menos 1. Pessoal, você sabe qual é a raiz de menos 12? Que número que você multiplica por ele mesmo e dá menos 12? Não tem. Não existe raiz quadrada de um número negativo, tá bom? Nem que você conhecesse o valor normal, ó. Ah, é raiz quadrada de 4 eu conheço. 2 vezes 2 dá 4. Ah, e menos 2 vezes menos 2 dá 4 também. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, tá bom? Vai existir lá nos conjuntos dos números complexos. Isso aqui teria um resultado. Né? Isso aqui daria 2i, o resultado. Mas a gente não vai usar complexos aqui, tá? Então, pessoal, fica entendido dessa forma, tá bom? Você não vai ter raízes. Então, a conta termina bem mesmo, certo? Acabou bem aqui, não precisa nem se preocupar em fazer x, não, porque você não vai terminar a conta, tá bom? Ah, e qual a implicação disso, professor? O que vai, isso vai interessar para mim? Vai interessar bem aqui nesse gráfico. Vai interessar bem aqui nesse gráfico. Vou só duplicar ele aqui, para a gente ver bem direitinho. Pessoal, vamos fazer o gráfico dessas duas. Ó. Primeira coisa que a gente vai observar é qual é a função que a gente vai ver aqui. Ó. Essa aqui primeiro é x ao quadrado. A primeira lá, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3, tá? E esse gráfico aqui vai ser da segunda. Menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Tá bom? Vamos observar como vai ser o gráfico dessa função aqui. Ó. Primeira coisa que você observa é se a concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo. Professor, como é que eu vou saber? Você vai olhar o A, o valor do A. Se o A for positivo, a boca vai estar virada aqui, ó, para cima. Se o A for negativo, a boca vai estar virada para baixo. Ok, já estou sabendo disso. Professor, qual é o ponto que vai tocar no eixo Y? Pronto, você vai observar o último número. Que número é esse? Aí vai ser o ponto que você vai colocar. Viu? Tranquilo. Construir o gráfico disso aqui é muito simples. Ah, e as raízes, professor, os pontos que vão tocar aqui o eixo X, é isso que a gente descobriu já. Então, vamos lá. Ó, o ponto que vai tocar aqui é menos 3, tá? Então, ele vai tocar no eixo Y aqui, ó. Vai ser uma raiz que vai tocar mais ou menos, uma parábola que vai tocar bem aqui o eixo Y. Agora, como? É que a gente vai saber ainda. Se ele tem duas raízes, qual foi as raízes que a gente achou? 1 e menos 3, ó. Então, vou marcar os pontos. 1 para aqui no X e menos 3 aqui no X. Pronto, ó, vocês já observam que existe uma forma de eu fazer uma parábola aqui. E com a boca virada para cima. Por quê? Porque isso aqui é um positivo. Tá certo? Ó. Não tinha, isso quer dizer que é 1. E está positivo. Então, a boca é virada para cima. Tá? Quando A é positivo. Então, é só fazer, ó. Pronto. Construir o gráfico da função. Professor, como é que fica essa segunda? Ok, ó. O A, negativo, né, pessoal? Menos 1. Então, a boca vai estar virada para baixo. Qual é o ponto que vai tocar no eixo Y? É o menos 4. Eu já vou caçar o menos 4 aqui, ó. Tá aqui. Professor, vai ter raízes? Não. Porque a gente viu que não tem raízes. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Fica esquisito, ó. Ele não vai tocar em nenhum momento no eixo X. Ele vai ficar com a boca para baixo e assim, ó.
Vem aqui. Entenderam? Ele não tocou em nenhum momento no eixo X e ficou com a boca para baixo, tocando apenas no eixo Y. Aonde? No -4. Entenderam aí? É só você entender cada parte da equação que você faz o gráfico no instante. Tá bom? Vamos ver aqui a análise dos valores assumidos por delta. Agora sim, pessoal. Quando delta é positivo, quando você acha o delta positivo, você vai sempre achar duas raízes reais e diferentes. Ou seja, vai ter um x1 e um x2, tá? Então, um exemplo que a gente já viu, né? Você pode ter um delta com cavidade voltada para cima, ó. Raízes diferentes, tá? As raízes ficam quase igual, né? Fazer assim. E pode ter uma diferente também, ó. Você pode ter uma função assim, tá bom? Dois pontos diferentes para i, para x, tá? E um ponto que está tocando aqui no y, né? Se tiver. Ok. Quando o delta vai ser igual a zero, você só vai encontrar também duas raízes. Porém, as raízes vão ser iguais. Tá bom? Então, como assim, ó? Ele vai tocar só em um único ponto. Então, vou escolher esse ponto aqui, ó. A raiz, ela pode ser assim, ó. A concavidade, né? Ó. Tocar só num ponto e... Ou você pode ter o seguinte, ó. Isso é só um exemplo, tá? Ó. Existem vários tipos de concavidades. Mas o importante é você saber quando o delta é igual a zero, ele só vai tocar no único ponto do eixo x, porque vai ser duas raízes, porém elas vão ser iguais, então vai ser só um ponto. E quando o delta é negativo, pessoal, você não vai ter raízes, né? Então ela não vai tocar em nenhum momento aqui no x. Então você pode ter muito bem uma função desse tipo aqui, ó, que não toca, e outra assim, ó, se você quiser, outra que a gente já viu, que é essa daqui, certo? Existem N formas de você desenhar, depende da função. Tá bom? Ok, ficou entendido aí, pessoal? Essa parte? Me digam aí se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida? Não? Entenderam aí? Certo. Ok. Beleza. Então, tudo certo, né? Entenderam cada parte aqui da função de segundo grau, como resolve cada forma e os pontos dela. Bem tranquilo mesmo, né? Agora, pessoal, vamos analisar o valor do B. A gente analisou, ó, né? A gente analisou o A, que é o quê? A gente sabe se a concavidade é para cima ou é para baixo. Analisou o C, que é o ponto em que vai tocar aqui no eixo Y, né? Mas e o B? O que que o B tem a ver com a... Qual a função do B aí nessa função, né? Qual a função do B na função? Então, vamos observar ó, que quando o B ele é positivo, você vai ter a parte da, da parábola vai ser crescente. A parte que você vai tocar lá no eixo X vai ser crescente, ó. Tá vendo? Tá crescendo, tá crescendo. Quando o B vai ser negativo, a parábola vai tocar no Y de uma maneira decrescente, ó, certo? E quando ele é negativo, quando ele é igual a zero, ele vai tocar certinho assim, ó, muito perto, tá bom? Vai tocar em um único ponto. Ok. Então, pessoal, isso aqui é bem simples, é só uma questão mesmo de entendimento mesmo. Agora vamos para o método de Girard, que é parecido com o de Bhaskara, porém mais simples. Só que ele serve para casos especiais em que você vai ter o coeficiente aqui, ó, o A, igual a 1, tá? Então, método de Girard para encontrar as raízes no formato ax ao quadrado mais bx mais c, que é chamada de soma e produto.
A dica, usar este método apenas quando o coeficiente A for 1. Inicie pensando na multiplicação. Então, vamos lá. Você tem essa equação. X elevado a 2 mais x menos 6 igual a 0. O método de Girard, ele fala o seguinte, que se você somar a raiz 1 mais a raiz 2, vai dar igual a menos b sobre a. E se você multiplicar a raiz 1 e a raiz 2, vai dar c sobre a. Usando isso ao nosso favor, a gente vai conseguir achar quem é a, ou quem é x1 e quem é x2, sem fazer o Bhaskara. Ah, professor, então como é? Me explique aí. Vamos lá. Primeiro você inicia também, colocando o A, o B e o C. Ó. O A que é 1, né? O C no V é 1. O B também é 1. E o C é, sempre que está sozinho, menos 6. Então, ó, você coloca dessa maneira aqui. Você inicia dessa maneira. Coloca 2 traços, uma soma aqui para indicar que é exatamente você está fazendo isso aqui, ó. x1, que vai ficar aqui em cima, x2, que vai ficar aqui, igual a menos b sobre a. x1, x2, igual a menos a c sobre a aqui embaixo. Então, vamos lá. Como é que vai dar esse menos b sobre a? Quem é menos b sobre a aqui? Ó? Menos b, o b é 1, né? Então, boto menos, abre parênteses 1. Sempre que tiver um menos na equação, você abre um parêntese para não confundir o sinal de dentro com o de fora. E o a, que é 1. Ah, então isso aqui vai dar quanto? Menos com mais aqui, vai dar menos. 1 sobre 1, 1 dividido por 1, menos com mais aqui, dá menos. Então, o menos b sobre a deu menos 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1. Certo? Agora eu vou saber quem é o c sobre a aqui da multiplicação. C sobre a. Quem é que vai ser c sobre a? Quem é o c? Menos 6. Quem é o a? 1. Então, menos 6 dividido por 1, ó, faz o jogo de sinal, menos com mais dá menos. 6 dividido por 1 dá 6. Pronto, achei o menos 6. Agora você se pergunta, que números que se multiplicam e dá menos 6? Ó, eu conheço 2 vezes 3. Você conhece outro número? 1 vezes 6. Não é? 1 vezes 6 dá 6. Mas eu quero é menos 6, né? Então, eu tenho que colocar o sinal em algum aqui. Vou botar aqui e aqui, por exemplo. Pode ser esses dois. A gente vai pelas possibilidades, tá? 2 vezes 3, então pode ser 2 e 3. Ou pode ser 1 e 6. 1 e menos 6, tá? Para dar 6. Menos 6. Agora a gente vai para a parte da soma. Qual dos dois vai dar mais certo? Vamos lá. Ó. Se eu somar aqui, ó, 2 menos 3, parece esquisito, né? Eu estou fazendo uma soma dessa forma, né? Vou botar de outro jeito. Menos 3 e 2, tá? Somei aqui, ó. Se eu botar menos 3 mais 2, será que vai dar menos 1? Bateu. Deu menos 1. E se eu colocar ele aqui também? Será que vai bater? Bateu também. Então, se bater por 2, ó, a soma e a multiplicação, então você achou as raízes. Ah, professor, e se eu quisesse fazer com isso 6? Vamos ver. 1, ó, se fosse menos 1 mais 6, daria quanto? Eu sei que menos 1 vezes 6, eu sei que vai dar menos 6. Ok. Mas na soma, será que daria certo? Não, ó, daria 5. Né? Não daria o resultado que eu achei aqui, quando eu fiz esse menos b sobre a. Aqui, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Aí, se fosse o 6 negativo, se o 1 fosse positivo e o 6 fosse negativo, aí ficaria menos 5. Ó, do mesmo jeito não deu certo. Então, por tentativa e erro, você achou 3 e 2. O 3 sendo negativo e o 2 positivo. Ah, professor, e por que, que o 2 não podia ser o negativo e o 3 o positivo? Tá bom, vamos tentar. Ó, na multiplicação você faz, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Ok, deu certo, né? Mas e aqui? 3 menos 2
dá 1. Então, já não dá certo, porque é menos 1. Por isso que o 3 é negativo e o 2 é positivo, porque só assim é que vai dar certo, tá? Agora sim. Entenderam? Então, o método de Girard é simples. Você primeiro acha quem é menos B sobre A, coloca aqui. Quem é C sobre A, coloca aqui. E vai tentando ver quais os números que se multiplicando e somando vai dar o resultado que você quer. Tá bom? E normalmente é bem simples, são geralmente só duas possibilidades, ó, como a gente viu. 2 e 3 e 1 e 6. Né? Bem menos trabalhoso, eu acho, né? Que é bem menos trabalhoso que o Bhaskara, né? Fazer a forma de Bhaskara. Mas lembrando que isso só serve quando o A é 1, tá bom? Quando o coeficiente aqui é 1, e para a forma completa. Para as formas incompletas, não funciona. Tá bom? Então é isso. Entenderam aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então é isso, pessoal. O assunto que vocês viram um mês inteiro, né, na escola, vocês viram aqui em pouco tempo. Com os melhores macetes, tudo de uma maneira bem simples aí para vocês entenderem, tá? E nas questões, ao longo da semana, pessoal, é porque essa semana tem sido bem corrida. Eu não mandei resolução, mas eu vou resolver umas questões e mandar em vídeo, tá bom? Agora, só sobre o classificatório. Vou pegar umas questões de lá e resolver. Vocês também tentem resolver, pessoal. A prova já é dia 10 do outro mês. Tentem fazer uma prova inteira. Pega só uma prova e tenta fazer ela inteira durante esses dias, tá? Se você fizer uma prova inteira e entender o que você fez, pode ter certeza que é garantido sua aprovação lá, tá bom? Tem muita coisa que a gente já estudou que tá lá na prova. Dá para você resolver muitas questões. Vamos agora para português. Agora, semana passada a gente viu ortografia, né? Agora nós vamos ver a acentuação gráfica, que é muitíssimo importante para a nossa escrita, para a gente conseguir fazer textos melhores. Não sei se vocês vão fazer o Enem, né? Alguns vão fazer o Enem. É importante vocês darem uma olhada lá na ortografia, né? No assunto de ortografia, e nesse assunto agora de acentuação gráfica, porque lá vocês vão escrever muitas coisas. É importante acertar tudo. Os professores cortam mesmo. Tudo conta ponto. Ok? Então, vamos lá, acentuação gráfica. Dentro de uma palavra, a tonicidade diz respeito ao som. A grafia diz respeito à escrita. Eles estão relacionados ao acento, que é o destaque da palavra. É importante saber que toda palavra tem acento tônico, que é a sílaba mais forte. Por exemplo, cabelo, cabelo. Cabelo, o B é a sílaba mais forte. Só que nem todas as palavras têm um acento gráfico, tá bom? Tipo café, que é a marca visual, café, o acento aqui no fé, tá bom? Todas as palavras, novamente, todas as palavras têm acento tônico, ou seja, tem uma, desculpa, todas as palavras têm uma sílaba tônica, tá bom? E todas as palavras têm um acento tônico que ele colocou aqui também, que é diferente, ó, o tônico tem a ver com som, tá bom? Acento tônico é o som. O som do B é o mais forte das sílabas. E o Fé também. Só que o Fé tem um acento gráfico, ao contrário do B, que não tem acento gráfico, tá? Então, toda palavra tem uma sílaba mais forte. Quais os acentos? Esse aqui, o circunflexo, que é o chapeuzinho, né? Você pergunta, cadê?
Cadê? Tem um acento circunflexo, né? Tem um acento agudo, que é esse, assim, que a gente normalmente usa, né? Pássaro, né? Tem um acento agudo aqui no A, e tem um acento grave, que a gente vê muito lá na crase, né? O acraseado. Então, a gente só vai ver praticamente só lá, tá bom? Então, já fiquem lembrados aí. Por que é circunflexo, pessoal? Lembre de um círculozinho, ó. Agora, imagina que esse pedaço aqui de cima, ele foi dobrado mais ainda, ó, tá? Essa metadezinha aqui. Ficou um circunflexo, né? É uma forma de você lembrar o nome, né? Ok. Até aí tudo bem, né? Outra coisa. Toda palavra admite apenas um acento. Você não vai ver palavras de mais de um acento. Lembre-se que toda sílaba tem vogal, tá bom? Não existe sílaba sem vogal. Isso aqui é muito importante quando você estiver separando, né? Exemplo, ó, separe a palavra pneu. Separe para mim aí, pessoal, a palavra pneu. Como é que vocês separariam? Tipo, eu vou separar aqui moto. Como é que separa moto, né? Moto. E pneu, como é que vocês separariam pneu? Escrevam aí para mim. Se é que dá para separar, né? Alguém tem uma dica? A Aline disse que não tem como separar. Muito bem, Aline. Não tem como separar pneu. Porque muitas pessoas errariam fazendo assim, ó. Pneu. Pessoal, isso aqui é uma sílaba. Toda palavra admite apenas um acento, lembrando que toda sílaba tem um vogal. Se essa sílaba não tem vogal, é porque você errou. A separação está errada. Tá bom? Então, nesse caso aqui, pneu é assim mesmo. Isso aqui é questão até de prova. Então, pneu é uma palavra monossílaba, certo? Vamos olhar agora as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. O que é isso? Diz respeito à tonicidade das sílabas das palavras. A oxítona é a última sílaba mais forte. A paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte. Dica, para saber a sílaba mais forte. Feche os olhos e imagine gritando a palavra para uma pessoa que está distante. A sílaba pronunciada mais fortemente e mais demoradamente é a sílaba tônica, tá bom? Então você vai gritar café para uma pessoa. Café! Olha, ó, o fé saiu mais forte e mais demorado, tá bom? Pássaro, você vai gritar pássaro para uma pessoa. Pássaro! Ó, o pá saiu mais forte e mais demorado. Às vezes fica difícil você pensar assim. Tem outra dica. Fale a palavra consecutivamente colocando o acento em cada sílaba. A sílaba cuja pronúncia não soar estranho será a sílaba tônica. Por exemplo, cabelo. Qual é a sílaba tônica aqui do cabelo? É fácil, você vai colocar o acento em cada uma na sua cabeça, né? E falar como se tivesse um acento nela. Cabelo, cabelo. Tá certo isso? Tá estranho, né? Cabelo. Não tá certo. Cabelo, cabelo, Aí, se eu botar um acento assim, fica belo, né? Cabelo. Vou botar assim, cabelo. Ah, parece que tá mais certo, né? Cabelo. Vamos testar o outro. Cabeló, cabeló. Tá esquisito. Então, você já achou por meio dessa forma, tá bom? Achou que o B é a sílaba mais tônica, tá? A sílaba tônica. Café, de novo. Você fala café, café. Tá esquisito, né? Mas se você falar café, tá mais certo. Então, você achou a sílaba tônica, que é fé. Entendeu, pessoal? Desse jeito não tem como errar. Você só erra se quiser, tá bom? Em cada sílaba você fala
de uma maneira como se tivesse um acento. A sílaba que você vê que não saiu esquisito é a sílaba tônica, tá bom? Uma dica boa aí para vocês. 3 passos, né? Para você fazer essa acentuação. Separe as sílabas. Sempre começa a separar a sílaba. Identifique a posição da sílaba tônica, ou seja, fazendo por essa regra. Visualize a terminação dessa palavra e veja se a palavra se encaixa em alguma regra. Então, a gente vai olhar agora as regras de acentuação, tá? Primeiramente, toda palavra proparoxítona é acentuada. Se alguém disse alguma coisa. É acentuada, tá bom? Todas. Por exemplo, lâmpada. Então, se eu separar aqui, ó, lâmpada, vai ficar a sílaba, a penúltima sílaba, pessoal, ó, você vai contar de trás para frente. 1, 2, 3. Então, a terceira, aqui de trás para frente, é que vai ser a proparoxítona. Tá bom? Então, a gente chama isso aqui de último, né? Penúltimo e antepenúltimo. Lâmpada, todas as proparoxítonas são acentuadas. Ônibus, pássaro, álibi, matemática, física, química, estômago, tá bom? Não tem regras para proparoxítonas. A acentuação das oxítonas, agora as que têm apenas uma, as que podem ter só uma sílaba, ou as que têm a sílaba mais, a última sendo mais forte. Então, terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Monossílabos tônicos seguem essa mesma regra. E as formas verbais com pronomes, com os pronomes los e las. Então, vamos ver os exemplos, ó. Sofá. Sofá, pessoal, terminado em A. E a sílaba mais forte é Fá. Então, tem um acento no A, tá? Pará. Tem, ó, Pará, Urá, termina em A. E tem a sílaba mais forte aqui no A, tá bom? Oxítona. Monossílaba, pessoal, é que só tem uma sílaba, tipo pá, pé, dó, tá? Terminado em A, E e O. Todos acentuados, tá? Você, você terminado em E, sílaba mais forte é o C. Cipó, terminado em O, tá bom? Então, as terminações A, E e O, seguido ou não de S, ó. Você pode falar só faz, também, né? Parar, paz, pés, vocês, cipós, vai continuar o acento, tá bom? Que pode ter o S ou não. Agora, eu sei que muita pessoa erra isso aqui quando está escrevendo. Quando você vai usar os pronomes los e las, tem que olhar a terminação aqui, ó. Se for A, E ou O, você acentua a última, a forma verbal, tá? Formá-la, trazê-lo, compô-lo, vendê-lo, tá bom? OBS, distingui-lo não leva acento, pois está, mas esta forma verbal não termina em A, E e O, tá bom? Então, distingui-lo terminou em I, então não tem acento aqui, ó, tá? Não tem. Outras, terminadas em ou ens. Parabéns, né? Se você for separar aqui, ó, parabéns. Ó, você sempre separa, tá bom? Separa e vê qual é a, se é a oxítona. O som mais forte vai ser a última, então é a oxítona. Terminou em ou ens, você acentua a sílaba, tá bom? Parabéns, porém, também, poréns, né? Você pode ter essa parte aqui, os poréns, né? Também, que é o plural do porém, tá bom? Terminadas em ditongos abertos, ó. Ei, el e oi, tá bom? Terminou nesses ditongos abertos, o que é um ditongo? Um encontro de duas vogais, né? Ou uma vogal e uma semivogal, na verdade, né? É vogal e semivogal, um ditongo. Então, el, oi. Anéis, fiéis, céu, chapéu,
véu, corrói, destrói, herói. Tá bom? Então, vou só separar mais um aqui, só para ficar como exemplo. Tá? Então, você separa direitinho, vê que terminou nesses ditongos abertos e acentua. São só essas, tá bom? As regras das oxítonas são só essas aí, bem tranquilo mesmo, né? E agora, das paroxítonas, terminadas em LNRXPS. Pessoal, para você lembrar, isso aqui é repetição contínua. Toda vez que você ouviu falar LNXPS, LNRXPS, 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 cada vez mais vocês vão gravando. LNRXPS. Terminadas em LNRXPS, você vai acentuar a penúltima sílaba terminada em LNRXPS. Vamos lá, separar aqui. Útil. Como é que ficaria a separação assim? Útil. Terminou em uma das letras L, N, R, X, P, S, terminou em L. Então, você acentua. Próton, terminou em N. Caráter, terminou em R. Látex, terminou em X. Bíceps, terminou em PS. E hífen, terminou em N. Tá bom? Então, bíceps. É junto esses sets. Tá bom? L, N, R, X, P, S. Terminadas em um ou uns. I ou is. U ou us. An ou ans. Ão ou ãos. Ei ou eis. Tá bom? Fórum, terminado em um. Ó, fórum. Senta aqui de boa. Fórum. Ó, última, última, penúltima. Pronto, a penúltima paroxítona terminou em um, é acentuada. Certo? Álbuns, terminado em uns. Júri, ó, terminado em i. Táxis, ó, a variação do is. Vírus, órfãos, órgão. Pônei, ó, terminado em ei. Jockey, terminado em ei. Tá bom? Bem tranquilo, é só lembrar dessas, de todas elas aí. Observação. Não se acentua plural das paroxítonas terminadas em "en". Isso aqui é questão de pegadinha. Hífen, a gente sabe que é acentuado, porque termina em N, né? Lá na regra, LNRXPS, terminou em N. Mas hífens não é acentuado, pessoal. A terminação aqui é "ens", tá? E terminação "ens", aqui nas paroxítonas, não tem regra para elas. Tem nas oxítonas. A gente viu, terminadas em "ens", ó, mas é nas oxítonas. Aqui nas paroxítonas não tem regra de acentuação para "ens", tá? Por isso que hífens não é acentuado. Então, toda palavra terminada em "en", e o seu plural não vai ser acentuado, mas o seu singular vai. Então, próton, também, ó, terminado em "on". Próton se encaixa lá no LNRXPS. Mas prótons, não, ó, porque não tem ons, tá bom? Não tem terminação ons aqui, não tem regra para ons, tá bom? E aqui eu coloquei com, né? Só corrigir. Sim também. Ok? Bem tranquilo, né? Se você for olhar assim, dá para acentuar de boa mesmo. Então, terminadas em ditongos crescentes, pessoal. O que é um ditongo crescente? Primeiro, lembrando que o ditongo você vai unir duas vogais, né? Mas uma vai ser a semivogal e a outra vai ser vogal. Semivogal. Deixa eu ver. Lembrando, ó, que não é a sílaba que você está grifando que tem que ter o ditongo. É a última.
tá bom? Então, semivogal sempre vai ser I, U, né? Vamos lembrar dessa regra, né? Ou é com som de I, O com som de U, tá bom? E as vogal sempre vai ser a vogal mais forte, né? O A sempre vai ser vogal, mas pode ter também o E. Normalmente você não vai ver assim, o E, o I, porque eles já vão ser semivogais. Mas vai ser as outras, tá? Mas o A sempre vai ser vogal. Então vamos lá, náusea, terminou em EA. É, com som de I, ó, náusea. Você não fala náusea, você fala náusea, né? Eu estou com náusea. O I, o E com som de I, é uma semivogal. Vou até aproximar bem aqui para ficar bem. Pronto. O E com som de I vai ser uma semivogal. O A vai ser uma vogal. Pronto, você tem um ditongo crescente. Estéreo. De novo, estéreo. Né? Estéreo. O som estéreo. Não, acho que nesse caso estéreo. Ah, é. Estéreo é o do som mesmo. Estéreo. O E tem um som de I, então ele vai ser uma semivogal. O O vai ser uma vogal mesmo, né? Aqui, ó, o IA, ó, o I vai ser semivogal, o A vogal, o A vogal, tá bom? Todas as outras que vocês vão ver aqui são sempre terminadas em semivogal e vogal. E aí você sempre vai acentuar, tá bom? Náusea. Você acentuar o na, náusea, né? Nau, porque o nau é que é o... Peraí. Pronto. O nau é que vai ser a paroxítona, tá? Estéreo, té, vai ser a paroxítona. Gló, vai ser a paroxítona. Li, paroxítona. Ma, a paroxítona. Sé, tá bom? Lim, vá. É só você separar direitinho. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Às vezes eu fico fazendo rodeio aqui, mas é para ficar bem entendível mesmo. Até então aí tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida em relação às regras? Tudo certo? Responda aí. Tudo certo? Certo. Tranquilo, né? Bem fácil mesmo essa parte aqui. Você vai ver muito lá nas questões de acentuação gráfica, tá bom? Por fim, aqui é a regra dos hiatos. Depois vão ter mais uma parte 5. Ó, a regra dos hiatos. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, né? A gente já viu isso. O IU, quando hiatos, vai ser a primeira regra do hiato. O IU, quando vai ser hiato, seguidos ou não de S. Então, cair, né? Tem gente que costuma escrever, eu caí ontem, né? Eu caí no chão, né? Aí escreve cair, assim, eu caí. A gente fala muito isso no WhatsApp, né? Mas se você escreve assim, você está falando eu caí. Cair tem um acento. Por quê? Porque é um ditongo. O A, aqui, ó, o A e o I. O I, ele está sendo ditongo. Então, ele vai ser acentuado, tá bom? Cair. Saída, ó, sempre é o I e o quando ele é ditongo, ou seja, falei ditongo, né? Quando ele é hiato, tá? Hiato é quando ele está separado da outra vogal, tá? É vogal, vogal também. Só que é o I e o. Saída, faísca, baú, gaúcho, Piauí, juízes, tá bom? OBS, não se acentua raiz e juiz. Seus plurais são acentuados, tá bom? Isso aqui é uma regra que vocês têm que lembrar. Raízes, juízes são acentuados, mas raízes e juiz não. E outras formas aí terminadas em is, tá bom? Por quê?
Por que disso? Porque se você pegar raiz e raízes, aqui você tem o quê, ó? Seguidos ou não de S. Esse aqui ele vai ser acentuado, porque o hiato ele tem que ficar numa sílaba só. E aqui não, ó, aqui ele tá junto com a outra. Aliás, na verdade não, né? O problema é que, tá, retiro o que eu disse sobre o hiato. Ele não precisa estar numa sílaba só, tá bom? Mas ele tem que estar acompanhado aqui de pelo menos, ou ele tá sozinho ou ele tá com S, tá bom? Essa é a regra, ou ele tá só ou ele tá com S. Se ele tiver com outra coisa que não seja o S, ele já não é acentuado. Então aqui ele tá sozinho, aqui ele tá com S, tá certo? Se ele tiver com outras palavras, né, aliás, com outra letra, que não seja S, ou se ele não tiver só, aí você não vai poder acentuar, tá bom? Ok, espero ter entendido aqui, ó. Qual é a exceção, pessoal? Do hiato, quando ele vem seguido de NH. Rainha, bainha, ó. Depois dele, você vai encontrar o NH. A outra exceção, após ditongo, decrescente, ou seja, o que vem vogal e semivogal. Então ele aparece até sozinho aqui, ó. Mas ele vem depois de um ditongo crescente. Decrescente, aliás. Tá bom? Você tem a vogal e a semivogal aqui. E a outra exceção ainda é os formados pelas letras iguais. O xiita, o voo, enjoo, sobrevoo, tá bom? Antigamente a gente acentuava, mas hoje em dia não acentua mais não, tá? E a nova ortografia, mudanças. Não acentuamos ditongos abertos, e oi, situados na penúltima sílaba da palavra. Ó, na penúltima sílaba da palavra. Então, ó, ideia. Muita gente ainda escreve ideia com acento aqui, ó. Mas não tem, né? Porque terminou que a penúltima sílaba da palavra é ei, tá? Se eu for separar aqui para vocês, ó, ficaria com ideia. Então, a penúltima sílaba é o ei. Se a penúltima sílaba é o ei, eu não acentuo mais. Estreia, mesma coisa. Plateia, heróico, jiboia. Cai muito, ó. Jiboia, cai ideia também, eu já vi cair, tá bom? E os hiatos, né, que a gente já viu, é e o. Voo, enjoo, sobrevoo, creem, leem, tem, prevêem, tá bom? Então, bem tranquilo aí, só para vocês, depois de estudarem, memorizarem, tá? E aprenderem mesmo. Palavras de dupla prosódia. O que é uma prosódia? Podem ser pronunciados de duas maneiras. Por incrível que pareça, às vezes a gente pronuncia as coisas e as pessoas dizem que a gente está errado. Mas algumas palavras têm mesmo duas pronúncias. Por exemplo, acrobata do circo, né? Ele pode ser chamado de acróbata. Esquisito, né? Autópsia e autopsia. A mesma coisa. Pode ser do mesmo jeito. Amnésia, aliás, amnesia ou amnésia, tá bom? Bênção ou benção. Boemia ou boêmia. Hieróglifo, ou hieroglifo, do jeito que está aqui é hieroglifo, ou hieróglifo. Necrópsia ou necropsia. Projétil ou projetil. Réptil ou reptil. Xerox
ou xerox, tá bom? Xerox ou xerox. A mesma forma que você pronunciar está correto. Isso aqui também é questão de prova. Tudo certo, né? Sobre a acentuação gráfica, são só essas regras aí que vocês vão ter que aprender. E agora a gente vai para uma parte muitíssimo importante, que basicamente vai servir para vocês fazerem mais da metade aí da prova. A outra parte vai ser sobre períodos compostos, períodos de subordinação, coordenação, subordinação, que a gente vai ver na outra aula. A morfossintaxe, pessoal, que é um dos assuntos assim que as pessoas mais se confundem. Às vezes você sabe, acha que sabe, mas você não sabe. Ou você sabe, esqueceu muita coisa, tá? E é muito importante você saber disso aqui, para você escrever bem, para tudo, né? A língua portuguesa a gente está aprendendo as regras para escrever bem, né? Então vamos olhar aqui. Morfossintaxe. Enquanto morfo tem a ver com a forma, a sintaxe significa combinação. As classes gramaticais, pessoal. Classe gramatical é aquilo que define que tipo de palavra é aquela, o que significa e o que caracteriza gramaticalmente. São divididas em dois tipos. O tipo variáveis e invariáveis. Aqui, ó. E invariáveis, tá? As classes gramaticais são variáveis ou invariáveis. As variáveis vão mudar em quê? De acordo com o gênero, com o número, com o grau ou com o tempo, tá bom? Sei que vocês podem até se confundir, né? O gênero, o número, o grau. Vamos aprender tudo isso agora, tá? E relembrar. Verbo. O verbo, ele indica uma ação, um estado, um desejo, um fenômeno natural. Por exemplo, falar, caminhar, dançar, ser, estar, continuar, permanecer, nevar, ventar, trovejar, amanhecer. Tá bom? Exemplo, eu dancei, eu danço, eu dançarei. Como é que eu flexiono esse verbo? Ó, pode ser em primeira pessoa. As pessoas, pessoal, são aquelas, ó, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, né? Você não tem eu, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, não é? A gente não viu isso? Tu aqui com você. Essas são as pessoas. Daqui para cá é do singular. Daqui para cá é do plural. Tá bom? Mas esse singular e plural tem a ver com o número. Então, por isso que às vezes pode confundir, porque o número você vai ver aqui, né? Na pessoa, que é a primeira, segunda e terceira. Parece que é número, mas não é. É a pessoa que está falando, a flexão de pessoa. O número é singular e plural. O tempo, passado, presente, futuro. Então, eu dancei, eu danço, eu dançarei, tá bom? Flexão aí de tempo. E o modo e a voz. A voz a gente vai ver depois. O modo são esses aqui, ó. Indicativo, ele vai indicar uma certeza. Exemplo, o aluno entendeu. Ao verbo aqui, entendeu. Tá? Dando a ideia de certeza. Subjuntivo, indica dúvida. Tomara que o aluno entenda. Olha aí, ó. Entenda de novo. Agora tá com um sentido meio de dúvida, né? E o imperativo, que ele já vai dar ordem. Por favor, entenda. E ainda aparece com sinal de exclamação, né? Então, essas são as formas verbais. E as formas nominais, pessoal? Chama isso de infinitivo, particípio e gerúndio. Então, infinitivo vai sempre terminar em ar, i, o e u. Por exemplo, dançar, permanecer, partir, por. O particípio sempre termina em do. Então, dançado, permanecido. Vocês podem já ter visto no sentido assim, termina em ado ou ido, né? Vocês já ouviram falar disso. Mas no real mesmo, termina só em dó, tá? Do. Que é a variação aqui do a e do i, não importa. Os dois terminam em do.
E o gerúndio termina em NDO. Falando, pulando, escrevendo, tá bom? Acho que ficou agora, vocês lembraram, né? Dos assuntos lá que você já viu, de verbo. Observação. Para uma palavra ser verbo, você precisa conseguir conjugar. O que é isso, conjugar? É quando você tenta falar assim, eu, o canto, né? Eu canto, eu cantei, né? Eu canto, eu cantarei, tá bom? Quando você consegue mudar ali os futuros, os presentes, os passados daquela palavra, tá bom? Larissa, você consegue conjugar Larissa? Não, que é o nome. Você consegue conjugar muito? Né? O canta também é um nome, né? Eu quis dizer que Larissa não tem como conjugar, a gente vai ver que ele é um substantivo. O canta tem, ó, eu cantei, eu canto, eu cantarei. O muito, não tem como. O bem, também não. Então, você acha automaticamente o verbo quando você tenta conjugar. É isso. Onde você achar um verbo, tá? Mas verbo é bem tranquilo, sempre vai indicar uma ação, né? Ok? Vamos para os substantivos, pessoal. Agora tem um bocado. Palavras utilizadas para nomear seres, sentimentos, cores, objetos. Então, substantivo comum é um nome genérico, sempre usado com a letra minúscula. Então, cachorro, sofá, casa. Substantivo próprio é um nome específico, sempre usado com letra maiúscula. Então, Ana, Brasil, Teresina, tá bom? Substantivo concreto. Ele nomeia seres de existência própria, ou seja, figuras de existência independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário. Então, vocês vão ver muito, por exemplo, lobisomem, vampiro, chupa-cabra, mula sem cabeça. Tudo isso aí é substantivo, só que concreto, porque entra nos seres imaginários, tá bom? Então, ó, observação, seres fictícios fazem parte do substantivo concreto. Substantivo abstrato depende de um ser concreto para existir. Então, designam qualidades, emoções, estados, sentimentos, sensações, ou seja, riso, solidão, infância, tá bom? Substantivo abstrato tem a ver com os sentimentos, com as qualidades, com os estados de um ser, tá bom? Simples, quando o substantivo é simples, possui apenas um radical, ou seja, é formado por apenas um elemento. Sol, chuva, e o composto possui mais de um radical. Guarda-chuva, girassol, tá vendo? Então é formado por mais de um elemento. Guarda-chuva, girassol. Primitivo não deriva de outras palavras. Porta, livro, maçã. E os derivados derivam de outras palavras. Portaria, que vem de porta. Livraria, vem de livro. Macieira, vem de maçã. Tá bom? São os derivados. E os coletivos refere-se ao conjunto de seres, né? Cardume, que é de peixes, enxame, que é de abelhas, tá bom? Esses são todos os substantivos. Tranquilo, né? Adjetivo, pessoal. As palavras que expressam as características, né? Boa, características podem ser boa ou ruim, e os estados dos seres. Então, um adjetivo pode ser simples, ó, possui apenas um radical, seja formado por apenas um elemento. Rico, magro, ó, estamos falando agora de adjetivos, que são características, né? Então, rico, magro. Composto, tem mais de um radical. Azul celeste, rosa claro, tá bom? Primitivo, não deriva de outra palavra. Independe para existir. Então, triste, feliz. Derivado, vai derivar de outra, né? Tristônio, que vem de triste. Infeliz, que vem de feliz. Tá bom? Primitivo ou gentil, ou pátrio ou gentílico, pessoal, está relacionado com a origem geográfica. Brasileiro, coreano, piauiense, tá bom? Muita gente escreve brasileiro com B maiúsculo. Tá errado. Isso aqui é um adjetivo, não é um substantivo próprio. Da mesma forma as outras aí.
Certo? Todos os adjetivos estão aí. Artigo, pessoal, vamos lá. Costuma anteceder o substantivo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Os definidos, né? O a, os e as. Então, a mulher veio aqui. O a aqui, ó. Artigo definido. Então, ele está aí para especificar, né? Foi a mulher que veio. Está particularizando quem é aquela mulher. Então, se ele falar assim, uma mulher veio aqui, aí pode ser qualquer mulher, qualquer pessoa que ele conheça, aí já fica mais difícil, né? Se ele falar a mulher, aí se ele já saber quem é essa mulher, aí fica mais fácil. Tem os indefinidos, ó, uma, uns e umas. Falta um aluno chegar. Ou seja, não particularizou, né? Tá faltando um aluno aí de vários alunos, tá bom? Chegar, tá bom? Então, definidos e indefinidos é isso. Observação, é usado para substantivar uma palavra, ou seja, a palavra que não era substantivo passa a ser quando colocamos um artigo. Então, às vezes você tem uma frase como essa, ó, o chato implicou com a minha ideia. Ó, chato é um adjetivo, concorda comigo? Mas se você bota um artigo na frente dele, ele passa a ser substantivo. Porque agora você substantivou ele por meio do artigo. O chato implicou com a minha ideia. Entenderam aí? Bem tranquilo. São regrazinhas assim que a gente vai aprendendo e vai se surpreendendo, né? Alguém falou alguma coisa? Não. Numeral, pessoal. O que é esse numeral? É utilizado para quantificar algo, definindo um valor numérico. Então, você vai ter os cardinais, possui um número preciso de algo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim vai, são os números cardinais. Ordinais, diz respeito à ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim vai. Que nem os dias da semana, né? Está disposto em forma ordinal. É segunda, terça, quarta, quinta. Multiplicativo, exprime a multiplicidade dos seres ou coisas. Dobro, triplo, duplo, tá bom? Tudo isso são numerais. Fracionários, exprime a fração dos seres ou coisas. Meio, metade, terço, tá bom? Então a gente fala meio-dia. Esse meio é um numeral, tá? Meio-dia, porque a gente está falando da metade do dia, tá bom? Também metade, terço. Coletivo, indica um número exato de seres ou coisas em conjunto. Então, uma dúzia, uma centena, tá vendo? Agora é o coletivo que você tem, né? Dúzia, que quer dizer 12, centena, que quer dizer 100, né? Você já sabe disso. Tranquilo, né? Ok. Tudo isso aqui você já viu na escola, bem tranquilo mesmo, fácil de lembrar. Agora vamos para os pronomes, pessoal. Os pronomes são vários, tá? Vamos lá. O que é um pronome? Ele substitui ou acompanha o substantivo. Ele indica a relação das pessoas do discurso. Em resumo, ele pode tanto substituir o substantivo quanto retomar o nome sem repeti-lo. Então, pronome é sinônimo de algo que está em função do nome. Como assim? Vamos ver. Tem vários tipos de pronomes. Ó. Pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes pessoais. E aí você vai ter as variações dele. Mim, me, comigo. Te, ti, contigo. Se, ó, ali. Se, eu consigo. Todos isso aqui são do caso oblíquo, né? Se, os, as, li, se, consigo. Vos, convosco. Nos, conosco. Tá bom? Todos esses aqui também são pronomes pessoais. Exemplo. Conversei com o João e ele me... Ó, ele me... Tá vendo, ó? O que eu usei? Eu usei o ele e também usei o me. Mas nesse caso aqui, o me nem entraria, né? Mas tá aqui. Ele me disse que sua mãe canta bem. Então, pronome pessoal aqui, no caso, é pronome pessoal, né? No caso reto, ele. E o me seria um pronome pessoal, no caso, ó.
Possessivos, pronomes possessivos. Ó. Usado para falar de alguma coisa que você ou outros têm. Pode ser um objeto, um sentimento, uma relação, um espaço. São eles, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, sua, seus, sua. Deixa eu botar aqui. Suas, nosso, nossos, nossa, e assim vai, tá bom? E aqui acabou ficando repetido. Então, exemplo, ó, respondi todas as questões da minha apostila. Ó. Minha, né? Um pronome possessivo. Pronome demonstrativo, usado para indicar a localização de seres, seja no espaço ou seja no tempo. Então, pessoal, muita gente se confunde com isso aqui, ó. Quando que você vai usar o isso, o isto, o isso ou aquilo? Depende da posição das coisas. Ó. Quando o elemento está com a pessoa que está falando, utilizamos isto, este, esta, estes ou estas. Este caderno é meu. Quando ele falou este, é porque a pessoa está segurando o caderno, tá bom? Quando o elemento está com quem se fala, ou próximo, quando o elemento está próximo, utilizamos isso, esse, essa, esses ou essas. Quando você comprou esse casaco? Esse, ó. O casaco está com a pessoa que está falando ou com a pessoa que está, que a pessoa está conversando? Não está com a pessoa que ela está conversando, né? Porque está próximo. Está com quem se fala, tá bom? Esse, se eu falasse assim nesse caso aqui de cima, esse caderno é meu. Ou seja, o caderno está com outra pessoa, está perto de você, e você está apontando e dizendo esse. Ou seja, não está com você, está perto. Essa é a diferença do este e do esse. Aqui, ó, esse livro é seu. Ou seja, o livro está perto, não está com a pessoa. Tá bom? Esse livro é seu? É uma pergunta, né? Não vou mais confundir isso. Quando o elemento não está com a pessoa que se fala e nem com quem se fala, utilizamos aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Aquele prédio é o mais alto da cidade. Ou seja, né? O prédio está distante, não está nem com quem está falando, nem com você mesmo. Então, ele está distante. A gente usa esses pronomes aqui demonstrativos. Tá certo? E os pronomes relativos? Os pronomes relativos usam termos específicos para que o texto fique menos repetitivo e mais direto. São eles onde, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quantos, cuja, cujo, cujas, cujas e cujos aqui, quantas e etc. O remédio que preciso custa caro. Esta é a menina de quem eu falei. Quem te falei. A casa onde ela mora é muito pequena. Tá bom? Indefinidos, pessoal. Definido é quase como um artigo, né? Quando a gente fala indefinido, é uma coisa que sem definição. Fica muito aberto. Então, as famosas indiretas servem para criticar, alertar ou desabafar e geralmente começam com pronomes indefinidos. São elas algum, nenhum, todo, outro, muito, ninguém, alguém, demais, algo e assim vai. Pronomes indefinidos também podem aparecer na forma de locuções, ó, cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que. Exemplo, certas pessoas só dão valor depois da perda, né? Você está falando direto com a pessoa, né? Certas pessoas, algumas meninas, né? O pronome aqui é só certas, tá? Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Tantos comentários ruins por aqui, que é a minha vontade de ficar só offline. Né? Tantos. É cada pessoa querendo aparecer, né? É cada. Tá vendo? Que é uma coisa assim, que dá uma ideia de afastamento, é um pronome definido, tá?
Pronome interrogativo. Isso aqui é o mais tranquilo, né? Ó. Servem para formular pergunta. Tanto diretas como indiretas. Não. Que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. Se alguém disse alguma coisa, ainda não. Então, ó, qual é o dia certo para entregar o trabalho? Quem vai à sua festa de aniversário? Quando voltaremos para casa? Né? São perguntas que a gente usa, pronomes interrogativos a gente usa várias vezes ao dia, né? Invariáveis, agora, conjunção, pessoal. Muita atenção aqui nas conjunções. Conjunção é o termo que liga duas orações. Ele serve como uma cola, tá? Para duas orações. Que orações são essas, professor? Deixa eu explicar logo o que é uma oração aqui para vocês. Ó. Se eu tenho. Se alguém diz assim, eu comprei uma casa. Qual é o verbo daqui, dessa frase? Comprei. Automaticamente, se ela tem um verbo, ela é chamada agora de oração, tá bom? Ou seja, toda frase que tem um verbo é chamada de oração. A oração pode ser só uma, professor, por frase? Não, pode ser várias. Depende da quantidade de verbos. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. E assim vai. Beleza? Vou deixar aqui. Então, conjunções coordenativas. Elas podem ser de 5 tipos. Aditivas, ó, e, nem, mais também, bem como, você vai usar elas, ó. Eu saí e ela me acompanhou. Tá bom? Adversativas, mas, porém, entretanto. Então, havia flores no jardim, mas, ó, mas estavam murchando. Alternativas, ou, ora, nem, nem. Ora, estava no computador, ora no celular. Aqui, ó. Ora e ora. Conclusivas, logo, portanto, por isso. Não gostava do emprego. Logo pediu demissão. Explicativas, que, porquê e pois. Vamos sair daqui, pois essa hora é perigoso. Tá bom? Então, você observa que são conjunções que dão ideias segundo os nomes delas, né? Então, as conjunções subordinativas, que são as chamadas causais, comparativas, concessivas, condicionais e outras aqui. As causais, a gente vai ver que é porque, pois, como, visto que. Então, exemplo, ó, reescreva esse trecho da oração, pois está confuso. O pois aqui novamente aparecendo. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. Tá bom? Então, é diferente, né? Faz aí com seus nomes. Comparativas, você vai usar o como, tal qual, assim como. Então, exemplo, as ideias chegavam como entrega rápida. Comparando, né, as ideias que chegavam com entrega rápida. Chorou tanto, aliás, chorou tal qual criança que perdeu o choro. Tal qual. Estou mais feliz hoje do que ontem. Tá certo? Então, está comparando o tanto que ele está feliz hoje com ontem. Concessiva, pessoal. Você vai usar o embora, o conquanto, ainda que. Então, embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. É uma ideia assim de contrário, né? Primeiro começa de um jeito e finaliza de outro. Quando fui dormir ainda, estava claro. Ainda que passasse das 7 da noite. Então, ainda que. Pedro não concorreu ao exame de matemática, conquanto pudesse fazer. Conquanto, pessoal, pode trocar por embora, ou ainda que tem o mesmo sentido, tá bom? Fica até mais bonito você usar o conquanto aí nas suas frases do dia, na, na, dos textos que você for fazer. Né? Condicionais.
Se, caso, a não ser que. Exemplo. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Então, condição, se acontecesse, né? Consecutiva, tanto que, de modo que. Então, estudou tanto que adormeceu. Uma consequência aí, tá certo? Finais, para quê? Afinal, o quê? Afinal de quê? Vamos embora, a fim de que possamos assistir o filme. Tá indicando uma finalidade, tá bom? E proporcionais, a gente vai usar a medida que, quanto mais. Então, à medida que estudo todos os dias, minha memória se torna melhor. Então, tá a ideia de proporção, certo? Então, falta pouco, pessoal. Bem, só falta até aqui. Bem tranquilo mesmo. Vamos ver agora as preposições, pessoal. Existe, ó, a preposição também tem uma função de conectivo, ou seja, ligar um termo a outro ou uma oração a outra, tá certo? É parecido com a conjunção. Então, você vai ver mais o seguinte, ó, os essenciais, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. É quase como uma música, né? Você pode até decorar assim. Terminarei até amanhã. As canetas estão sobre a mesa. Tá bom? São preposições essenciais. E as acidentais? É que ocorre, depende do caso. Ela está, né? Afora, com, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Exemplo, ó, agir conforme o combinado. A outra, a encomenda é entregue mediante pagamento adiantado. Tá? E os advérbios, pessoal? O que é um advérbio? Ele intensifica o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Então, ó, você vai ter advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, afirmação, negação, dúvida e algumas locuções. Então, advérbio de lugar. Por que não paramos aqui? É que você tem uma série de advérbios de lugar. Perto, longe, fora, aqui, ali, lá atrás, além, a quem, tudo dando ideia de lugar. De tempo, ontem, passei o dia fora de casa. E aqui uma série de advérbios com a ideia de tempo. O modo, estou indo bem nas provas. Bem, ó, o modo como ele foi na prova, né? E aí os outros advérbios, ó, mal, melhor, pior, devagar, rápido. E um detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Grande parte das palavras que terminam em mente, como cuidadosamente, calmamente, tristemente. Tá certo? Elas vão ser advérbios de modo. Tudo bem? Terminados em mente. A maioria, não todas, tá? Então, intensidade. Comeu demasiado naquele almoço. Isso quer dizer que ele comeu demais, né? Você pode usar muito, demais, pouco, mais, menos, bastante, tão, quando, demasiado, imenso, e assim vai. Afirmação. Certamente ela será aprovada. Né? Ao terminado em mente. Mas dá uma ideia de afirmação, tá? Então, por isso você não pode considerar todos aqui como mente de modo. Outros, né, que são sim, certo, certamente, realmente, decididamente, efetivamente, deveras, indubitavelmente, de certo. Negação. Não aceito isso. A negação é simples, né? Não e negativo, você pode usar. Em casos especiais, você pode usar o nenhum, ou nunca, jamais, nada. Advérbio de dúvida. Provavelmente, irei ao banco. Provavelmente. Então, você pode usar também o talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, casualmente, tá bom? Tudo é advérbio de dúvida. E algumas opções que a gente vai ver, ó, em breve nos veremos. Então, em breve, dá uma ideia de tempo, né? Então, locução adverbial de tempo. Fez os deveres às pressas, dá uma ideia de modo, né? O modo como ele fez aquele dever. Vire à direita, ó, direita dá a ideia de lugar, não é isso? Lugar que ele vai virar. Então, pessoal, finalizados aqui a aula de português, estudem bem esse assunto aqui, beleza? Vamos responder as questões lá da prova do IFP. Não vão deixando para o último dia, não. Tá certo?
Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Pessoal, tudo certo?